A nossa tendência é complicar as coisas. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes um pequeno problema se torna um grande problema porque nós complicamos ele aqui, ó. Às vezes a coisa é fácil, a coisa é simples de ser tratada, de ser resolvida, mas nós criamos às vezes uma tempestade num copo d'água que aquilo cresce e vira um problemão. Quer ver? Faz esse teste. Quantas vezes na sua vida você estava diante de um problema, você olhou, você falou, meu Deus, isso aqui é muito grande, isso aqui vai me destruir, é um gigante na minha vida. E aí tudo bem, você foi ali, caminhou, foi avançando nas etapas do processo, e daqui a pouco você respondeu aquilo e aquilo passou da sua vida. E aí você olha para trás agora e você vê, nossa, mas eu tava tão em crise com um negócio que era tão simples. Com certeza você vai ter uma experiência assim, porque na maioria das vezes é dessa forma. Então, não complique as coisas, não complique os problemas. Às vezes o problema é simples, igual eu falei, então haja de forma simples. E hoje eu quero falar com você sobre uma fé simples. Tenha uma fé simples, porque nós tendemos também a complicar a fé. Olha o que a Bíblia diz sobre fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mateus 17:2 ainda diz, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha só como a fé ela é simples. Jesus aqui está falando, olha, se você estiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você já viu um grão de mostarda, ele é algo bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, que às vezes você pega no dedo, você perde ele. Se você tiver essa fé, você vai falar para o monte, simplesmente falar. Aqui não está falando que você vai ter que gritar, que vai ter que rodopiar, vai ter que orar em línguas, gritar e falar com a voz impostada. Não, aqui o Senhor Jesus está falando que você vai falar e a montanha ela vai se mover. Por quê? Porque a fé ela é simples. E eu tenho uma história aqui muito interessante que você pode ler na sua casa, que está lá em Atos 8, a partir do versículo 26, que conta a história do eunuco, junto com Filipe. Então Filipe estava passando pela região e ele viu esse eunuco. Esse eunuco ele estava lendo o livro de Isaías. E engraçado que o Filipe ele chega para o eunuco e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco fala, né? Pode me explicar. Me explica o que está falando aqui. E aí Filipe começa a discorrer, começa a pregar a respeito de Cristo ali para ele, do sacrifício de Jesus. E aí, simplesmente o eunuco ele crê. Ele crê simplesmente. Então não tem muito o que eu falar dessa parte desse capítulo, porque é exatamente isso. Então ele teve uma atitude de fé. Ele creu em tudo que estava na escritura, olhou e falou, tá bom, eu creio. Amém. É isso. Eu falo amém para isso. E aí a Bíblia diz que ele até tinha uma poça ali, ele falou, tem uma água aqui, o que me impede de eu ser batizado agora? Filipe falou, não impede nada, se você crer, vamos batizar. E aí o cara foi batizado ali. Sabe, eu vejo na experiência dos jovens, às vezes muitos jovens, demorando meses, anos para se batizar, e eu fico olhando, fala, a gente complica muito a fé, porque aquele eunuco, ele estava lendo, ele recebeu uma explicação, que talvez tenha sido rápida e simples, que eles estavam no meio da estrada, ele viu uma poça, já se batizou. Então essa é uma fé de se dar inveja, porque é uma fé simples, uma fé como de uma criança, que crê naquilo que está escrito, naquilo que está sendo falado. Então nós precisamos dessa fé, uma fé simples. Algumas coisas aqui que aconteceram, né? Primeiro é que o eunuco, ele creu no que estava escrito. Então ele creu, ele estava lendo o livro ali, Filipe falou para ele, ele creu naquilo que estava escrito. Então crer na palavra de Deus, na palavra de Cristo, do Evangelho, é muito importante. Ele não duvidou de nada. Então ele não ficou com questionamentos. Mas eu acho isso. Mas eu penso isso. Não. Uma fé simples, simplesmente crê e diz amém. Ele não ficou fazendo perguntas. Ele não ficou com argumentos. Ele não ficou achando desculpas. Não, mas eu não estou pronto ainda. Não, mas eu ainda não sei se é o tempo de Deus para mim. Não, ele simplesmente creu. Então agora só faltava o que para ele? Ser batizado. Ele não argumentou. Então presta atenção. Uma fé simples é essa. É uma fé que você simplesmente ouve a palavra, ouve aquilo que está sendo dito, lê as escrituras e você crê. Vamos aprender a ter essa fé simples. Fé que ouve e diz amém. Mas como é que vai ser? Eu não sei como vai ser, o cenário está contrário. Presta atenção, a vida é essa. A vida, as circunstâncias, as tribulações, elas estão aí. O inimigo está aí. Mas uma vida de fé é exatamente isso. Então fica isso para hoje. Tenha uma fé simples. Busque uma fé simples. Simplifique a sua fé. Para de ficar complicando. Para de ficar colocando empecilho para Deus agir na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até a próxima.